No início do século XX, o Brasil vivenciou um vigoroso impulso reformista de tendência liberal na área educacional, cujo maior expoente foi o educador baiano Anísio Teixeira. Desde aquela época, já se suscitava o dilema entre a busca da qualidade na educação e a necessidade da expansão e universalização do ensino. O debate se estendia ainda entre aqueles que defendiam a escola com funções educativas ampliadas, daqueles que advogavam a necessidade de priorizar a escola alfabetizadora. Na verdade, relevadas as diferenças ideológicas das diversas correntes de pensamento, então presente, sobrepunha-se o problema, em um ambiente de escassez de recursos financeiros, entre optar por uma escola de qualidade para poucos ou privilegiar o acesso à instrução básica ao maior número possível de crianças e jovens. A partir da segunda metade do século XX e, sobretudo, com a instauração do regime militar de 1964, triunfou a corrente que insistia na necessidade de ampliar o contingente de alunos instruídos, tendo sido praticamente abandonadas as iniciativas de implantação das escolas de ensino em tempo integral, uma das principais bandeiras empunhada por Anísio Teixeira. O próprio Anísio, já em 1957, em sua obra intitulada Educação não é privilégio, fez essa constatação ao registrar que a escola primária, reduzida na sua duração e no seu programa e isolada das demais escolas do segundo nível, entrou em um processo de simplificação e de expansão de qualquer modo. Como já não era a escola da classe média, mas verdadeiramente do povo, que passou a buscá-la em uma verdadeira explosão de matrícula. Logo se fez de 2 turnos, com matrículas independentes pela manhã e pela tarde. E nas cidades maiores chegou ao 3º turno, e em alguns casos a 4 turnos. O resultado dessa política educacional é que, se evoluímos na quantidade, a qualidade do ensino público se manteve praticamente inalterada ou até decaiu, se comparada a meados do século passado, em que pese a limitação da cobertura então verificada. Com efeito, segundo dados da síntese de indicadores sociais de 2012 do IBGE, desde meados dos anos 90, praticamente a totalidade da população de 6 a 14 anos manteve-se na escola. Já na faixa entre 15 e 17 anos, a taxa de frequência registrada também seja elevada. Permanentemente preocupante o índice de defasagem idade-série. De fato, em 2011, apenas metade dos jovens entre 15 e 17 anos frequentavam o ensino médio. Além da repetência, a evasão persiste em patamares inquietantes. A taxa de abandono escolar precoce entre os jovens da faixa etária entre 18 e 24 anos ainda atinge mais da metade dos jovens pertencentes às camadas mais pobres da população. Na média, a taxa de evasão dessa faixa etária no Brasil é 3 vezes superior à registrada em países desenvolvidos. Em termos qualitativos, a realidade não é diferente, conforme se constata pela baixa proficiência obtida pelos nossos alunos nos exames padronizados. Segundo o ranking de pesquisa PISA de 2009, divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, entre os 65 países analisados, os estudantes brasileiros aparecem na 53ª posição na avaliação da habilidade de leitura. Em ciência, o nosso desempenho é idêntico
em matemática, o Brasil cai da 53ª para a 58ª posição entre 65 posições. Não quero aqui deixar de reconhecer que houve avanços. Acredito que a partir da implantação do Fundef e do seu substituto, o Fundeb, melhorias ocorreram principalmente em termos quantitativos. Entretanto, o ritmo em que esses avanços têm se processado ainda é muito lento e insuficiente para o perfil do desenvolvimento que o Brasil pretende alcançar. Estou convencido de que somente com a ampla adoção do regime de ensino escolar em tempo integral no ensino fundamental, seremos capazes de propiciar as alterações profundas que o quadro desalentador do ensino fundamental nas escolas públicas brasileiras requer. Em 2007, o Ministério da Educação criou o programa Mais Educação, com o objetivo de induzir a implantação de jornada integral nas escolas públicas de todo o país. Contudo, em 2009, o próprio MEC patrocinou a realização de um mapeamento das experiências de jornadas escolares ampliadas no Brasil, que foi conduzido por um grupo de universidades públicas federais. Dos 5.564 municípios brasileiros, 2.112 responderam ao questionário, encaminhados pelas universidades. E entre estes, apenas 500 afirmaram possuir algum tipo de jornada diferenciada no ensino fundamental. Entretanto, o universo de alunos beneficiados revelou-se ainda menor, visto que naqueles 500 municípios que informaram desenvolver experiências de jornadas ampliadas, somente 29% do total de matrículas correspondia a projetos dessa natureza. Pelo motivo que aqui expus, resolvi apresentar uma proposta de emenda constitucional à PEC número 5 de 2013, que visa progressivamente assegurar até 2022 a oferta gratuita do ensino fundamental em tempo integral em todo o Brasil. Ora, senhor presidente, nada acontece em uma empresa, nem no poder público, se que quando se definir algo e objetivo que desejamos atingir, nós não estabelecemos uma meta com a dimensão, uma meta com um prazo e a forma de chegar a atingir esse objetivo. Por isso que essa minha PEC estabelece exatamente a meta do ano de 2022, progressivamente, para que nós possamos atingir. Para tanto, a referida PEC aumenta em 1 ponto percentual os recursos transferidos pela União, resultantes do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza, inclusive as taxas de contribuições, e sobre produtos industrializados para aplicação exclusiva em programas municipais de manutenção do ensino fundamental obrigatório em tempo integral. Todavia, a fim de estimular o esforço dos governos municipais, tais recursos apenas serão destinados aos entes que oferecem a escola em regime de tempo integral. No mínimo, 75% da população em idade adequada para o ensino fundamental. O modelo educacional brasileiro é um órfão de muitos pais, ao qual não se dedicou a atenção e o tratamento adequado. É chegada a hora de atuar com mais ímpeto e de promover reformas mais radicais. Acredito que a PEC número 5 poderá realizar tais reformas, o que me conduz à certeza de que poderei contar com o apoio dos senhores e senhores congressistas para a sua aprovação. Senhor presidente, já foi tema de vários pronunciamentos, inclusive do senador Pedro Simões e tantos outros que aqui já participaram nessa tarde de hoje, sobre a morte do senhor Roberto Cívida. Eu gostaria de dizer que o criador da Veja, esse é o título principal do site de uma das maiores revistas do mundo, a revista Veja. Ao comunicar com pesar, morreu Roberto Cívida, criador da Veja.
O falecimento do seu criador, o mesmo foi um homem à frente do seu tempo, idealizador e determinado. Foi um incansável defensor da democracia e da liberdade de expressão. Prossegue o texto postado no site da Veja. Roberto Cívita, diretor editorial e presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril, morreu neste domingo às 21h41 no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, devido à falência de múltiplos órgãos, depois de 3 meses internado para a correção de um aneurisma abdominal. Cívita deixa a mulher, Maria Antônia, os filhos do primeiro casamento, Jean Carlos, Roberta e Victor, além de 6 netos e enteados. O velório acontece nesta segunda-feira, 27 de maio, a partir das 11 horas, no crematório Horto da Paz, em Tapecerica da Serra, São Paulo. Memórias, abro aspas. Gosto de ser editor e o que eu sei fazer é revista, disse o mesmo. Mesmo depois de 1990, quando a morte de Victor Cívita o levou a assumir o comando da Abril e chefiar o processo de diversificação do grupo, fundada pelo seu pai. Ele nunca se afastou da atividade que o seduziu definitivamente na década de 60, quando começou a pôr em prática os conhecimentos assimilados anos antes, na sua segunda temporada nos Estados Unidos. O mesmo, nascido em Milão, morou em Nova York, de 1939 a 49, quando veio para São Paulo. O bom desempenho no Colégio Graduate garantiu-lhe uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, onde percorreu ao longo da década de 50 caminhos que o levariam à descoberta da vocação profissional e à volta definitiva ao Brasil. Depois de interromper o curso de Física Nuclear na Universidade Rice, no Texas, para diplomar-se em Jornalismo e Economia na Universidade da Pensilvânia. O mesmo conseguiu um estágio na editora Time Incorporation, que controlava as revistas Time, Life e Sport. Durante 1 ano e meio, familiarizou-se com todos os setores da empresa, da redação à contabilidade. Em 1958, quando Victor Cívita perguntou ao filho, que acabara de voltar, o que pretendia fazer, ouviu a resposta que apressaria a entrada da Abril no universo jornalístico. Abro aspas. Quero fazer uma revista de informação semanal, como a Time, uma revista de negócio, como a Fortune, e uma revista como a Playboy, respondeu. Pioneirismo. O pai prometeu preparar a empresa para o passo audacioso, consumado em 11 de setembro de 1968, quando chegou às bancas a primeira edição da Veja. Roberto Cívita participou intensamente das experiências pioneiras que resultaram no lançamento de Realidade, Exame, 4 Rodas, entre outras. Mas nada o deixava mais emocionado de que recordar a trajetória descrita pela primeira revista semanal de informação do Brasil. Foi ele quem a criou e foi ele o primeiro e único editor da Veja. Hoje, a maior publicação do gênero fora dos Estados Unidos. Ninguém é mais importante do que o leitor e ele merece saber o que está acontecendo. Lembrava aos recém-chegados à empresa. Veja existe para contar a verdade. A fórmula é muito simples, difícil é aplicá-lo o tempo todo. Sobretudo em ambientes hostis, a liberdade de imprensa, de expressão. Aprendeu Roberto Cívita 3 meses depois do parto da revista. Em 13 de dezembro de 1968, a decretação do ato institucional número 5 transformou o que era um governo autoritário numa ditadura militar disfarçada, sem disfarce. A capa da edição, que noticiou o endurecimento do regime, exibiu uma foto do general-presidente Arthur da Costa e Silva, sentado sozinho no plenário do Congresso que o ato número 5 havia fechado. Os chefes militares não gostaram da imagem e ordenaram a apreensão de todos os exemplares.
A essa violência seguiu-se a instauração da censura prévia, que só em meados da década seguinte deixaram de tolher os passos da revista Veja. Risonho, cordial, otimista, sempre acreditou que nenhuma atividade valia a pena se não for praticada com prazer. Você está se divertindo? Perguntava insistentemente aos profissionais com quem convivia. Mantinha-se otimista, mesmo quando contemplava a face sombria do país. Para ele, o Brasil só conseguiria atacar com eficácia seus muitos problemas se antes aperfeiçoasse o sistema educacional, modernizasse o capitalismo nativo, removesse os entraves à livre iniciativa e consolidasse o Estado democrático de direito. O que a Veja defende, em essência, é o cumprimento da Constituição e das leis, repetia. Também essa forma parece simples, difícil é colocá-la em prática. Foi o que o editor da Veja sempre soube fazer. Transmito meu sentimento de pesar a todos os seus amigos e familiares e colaboradores, em nome da senhora Maria Antônia e dos seus filhos, além dos seus netos e enteados. Por isso, senhor presidente, é que apresentei um voto de pesar a essa casa e peço a transcrição da nota publicada pelo portal da Veja. Faço meu o texto que acabo de ler. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.